Oi, gente, tudo bem por aí? 1 Samuel, capítulo 17. Hoje é aquela história bem famosa de Davi e Golias. E vai ser muito legal, desculpa. Vou chamar esse aqui que eu tô achando que tá meio longe. Tomara que vocês estejam me ouvindo bem aí. É bem grande, vou tentar falar menos. 58 versículos, gente. Vou ligar a turbininha aqui e ler direto. Vamos lá. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, numa cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus ficaram no monte que ficava do lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteus para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Meu Deus, 3 metros de altura? Aqui deve ter uns 2. Gente, ele era grande. Nossa, um homem chamado Golias, ele tinha quase 3 metros de altura, versículo 5. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e muito pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Imagina um homem gigante falando isso. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Imagina, um homem de 3 metros, gigantesco, todo imponente, cheio daquelas armaduras pesadas, coisa de bronze, aquela coisa toda montada, assustadora. Saul e os soldados ficaram todo mundo apavorado. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, é o bonitão lá, né, que nós lemos um dia desses. O segundo, Abinadab, e o terceiro, Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas. Todas as manhãs e todas as tardes ele ia lá afrontar o povo de Israel, de um monte no outro lá, debochando, afrontando. Cadê? Quem vai vir lutar comigo? E eles morrendo de medo. 40 dias, meu Deus. Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Eu estou lendo aqui, estou pensando, né? Ontem nós lemos que Deus, que Deus consagrou Davi, né? Foi ontem. E este mesmo ungiu, né? Deus consagrou Davi ontem, pela ordem, né, da leitura aqui. E hoje está acontecendo isso. Então, Davi já era consagrado, né? Ou não é na ordem?
E eu acredito que seja na ordem, né? Então, Davi já era consagrado rei. Davi já era um rei, mesmo cuidando das ovelhas, mesmo indo lá, sendo garoto de entrega de comida, né? Ele era um Uber Eats aqui. O pai dele mandou ele entregar um monte de comida lá para os irmãos e para Saul. Vamos voltar. Eu acredito que ele já era rei aqui, já era consagrado a rei, mas era muito novinho ainda, né? Deve ser isso, sei lá. Os filisteus pararam no monte que ficava do lado do vale e os israelitas do outro lado. Acho que eu tô lendo errado aqui. Eu tô lendo errado. É do lado de cá. Tô lendo coisa errada, né? Ou não? Deixa eu pensar aqui, gente. É isso mesmo, tô lendo errado. Os seus irmãos, Saul, você vai lá e vê se eles estão vivos, se eles estão bem, me traga uma prova de que eles estão bem. O pai do Davi pediu, né? Versículo 20. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado, seu pai. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, saltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de alinhar-se para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Davi era incrível. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Então, enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. Eu imagino Davi pequeno, assim, e foi lá falar com os irmãos: vocês estão bem? Papai mandou perguntar se vocês estão bem, eu tenho que falar com o papai se vocês estão bem e tal. Conversando, eu trouxe comida para vocês, não sei o quê, conversando ali, né, como um irmão qualquer. E aí Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes, por 40 dias, ele já estava incomodando. E Davi escutou. E quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Mas de novo, gente. Eles diziam: olhe para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum tipo de imposto. Uau, que presentão, hein? Imagina, nunca mais pagar imposto. Nunca mais pagar 27,5% do seu salário para o governo. Só isso aqui já estava bom, não precisava nem de casar com a filha do rei. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Dessa vergonha, né? Porque o cara o tempo todo incomodando. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? O que esse cara tá achando? Quem é esse homem aí na fila do pão? É simplesmente Golias, que tem 3 metros de altura. Aí eles contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados e ficou zangado com ele e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Gente, do nada. Você veio aqui para ver a batalha. Olha que irmão doido. Como que seria ungido rei, né? Tá chamando o gurizinho de convencido. Ele tá ali levando comida para ele. Quando você é um escolhido de Deus, diferenciado, você causa isso nas pessoas, até da sua família mesmo. Você causa isso, as pessoas têm um ódio de você incompreensível. Igual aqui, ó, do nada. Ele só está perguntando: quem é esse cara aí que está afrontando o Deus vivo? Nosso exército é mais poderoso, nosso exército é melhor. E ele... Mas enfim. O que foi que eu fiz agora? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta para outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Meu Deus, imagina, ele era novinho, né? Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi,
Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Eu ataco e eu tomo a ovelha. Eu tomo a ovelha. Ele foi treinado a vida toda para batalha, para guerra. Gente, ele pegava um urso, ele cortava o urso na mão. Um leão, ele não tinha medo. Ele defendia a ovelha. Por isso fala que ele é o bom pastor, né? Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e eu golpeio eles até matar. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou violento, eu sou bom nisso, eu sou treinado. Eu tenho matado leões e ursos. E eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pois pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, todo duro, com a roupa dos outros. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, eu não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. É pesado, né? É incômodo, é ruim. Tira a mobilidade dele, né? Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda, é um estilingue, para quem não sabe o que é funda, e saiu para enfrentar Golias. Saul tentou fantasiar Davi de Saul. Pegou a própria roupa, pegou a própria identidade, a própria vestimenta, a força, né, a aparência de guerreiro de Saul e tentou colocar em Davi, mas Davi não aceitou. Não, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ser eu mesmo. E eu vou com minhas pedrinhas e com minha funda e com a minha força e com a minha fé e do meu jeito. Vai dar mais certo. E aqui a gente ficaria um episódio todo falando só sobre isso, sobre você vestir a roupa do outro. Ou no caso de Davi, não vestir, né? Que o Senhor fale com você sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante, mas a gente infelizmente não tem tempo para esmiuçar isso aqui. Versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção a Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou bem perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar. Por que caçoar? Porque Davi não passava de um rapaz bonito, um de boa aparência, um menino bom, bonito. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha, e eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi respondeu, você vem contra mim, com espada, lanças e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos dos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e eu cortarei a sua cabeça. Eu darei o seu corpo, eu darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção a Davi. E Davi correu mais rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Todos eles corriam ao lado oposto, Davi não. Davi foi em direção. Davi enfrentou a batalha, Davi enfrentou a confusão, a guerra, Davi enfrentou o Golias da vida dele. E a gente muitas vezes corre, né? Temos que ter fé, coragem, audácia, saber que Deus vai em nosso nome, que é Deus que vai lutar por nós nas nossas batalhas, ali naquele divórcio, ali naquela separação de bens, ali naquela guarda dos filhos, ali e naquele câncer, ali naquele tantas outras coisas, naquelas batalhas, no seu Golias, Deus que vai na sua frente. Você tem que acreditar nisso, tem que confiar nisso. Como Davi está deixando exemplo nesse dia pra gente aqui, ó.
48. Então Golias começou a caminhar em direção a Davi, e Davi foi rapidamente para a linha de batalha para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra com uma funda e atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão, ó. Jogou a pedra aqui. Imagina a lei da gravidade, né? A pedra bate aqui, ó. Não é assim? Que seria? No caso aqui não foi assim. Para provar que foi Deus que trabalhou, foi Deus que venceu a batalha. Ele jogou a pedra aqui, ao invés de assim, ele caiu de testa no chão. Ele caiu para frente, gente. Isso aqui é sutil, mas é uma prova de que Deus que lutou, que não foi Davi, foi Deus lutando por Davi. Deus usou a coragem, a audácia, a fé, a certeza de Davi para agir. Ó, e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e matou. Cortou com ela a cabeça dele, e assim Davi venceu Golias, e o matou apenas com uma pedra. Basta uma palavra de Deus para tudo na sua vida ser transformado. Basta uma palavra, uma pedra lançada, uma palavra lançada, para que tudo mude na sua vida, para que você consiga sair desse sofá e trabalhar no que você estudou. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles gritando e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas dos acampamentos deles. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Um troféu, para ele. E quando Saul viu que Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Saul. Gente, Saul que deu a roupa, que viu tudo. Saul, acho que ele tinha um déficit de atenção, né? Pensa, a gente não leu ali que Saul deu a roupa para ele, deu tudo. E ele falou: rei, eu não consigo andar assim, eu quero ir do meu jeito mesmo. E agora ele pergunta: quem é aquele rapaz ali? Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, eu juro pela sua vida que eu não sei, respondeu Abner. Ninguém sabia quem era aquele menininho que estava lá no meio. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. E Saul perguntou: rapaz, quem é você? Eu sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. E assim acabou o capítulo. Gente, não entendi nada. Que coisa mais doida. Porque ele não deu lá a roupa. Esse negócio até confunde a gente, né? O déficit de atenção das pessoas nos confunde. Ele deu a roupa lá, né? Ele foi lá, pediu para Saul. Eu vou até olhar, será que eu tô doido? O Senhor Deus salvou dos leões. Ele foi lá pedir para Saul para lutar. Pois bem, respondeu Saul: vai e coisa, né? Eu te dou as roupas e tudo. E depois, quem é você, rapaz? Ele ficou frente a frente com ele. Talvez na hora que Davi estava falando, Saul nem deu muita importância. Falou: pega minha roupa aqui e tal. Mas é difícil, né? Mas pode ser. E assim terminamos o capítulo 17, cheio de ensinamentos, muito grande, não dá pra gente esmiuçar muito, mas que o Senhor esmiuce aí no seu coração e que tudo que a gente leu venha ficar martelando no seu coração, para que você venha acreditar que basta uma palavra para tudo se transformar, cortar a cabeça do seu inimigo e ainda levar de troféu. Beijão e até amanhã.